Vamos falar sobre o caos que está o Palácio do Planalto. Essa semana foi muito movimentado para o governo Lula e para todo mundo que está lá em Brasília. Olá, eu sou a Thay Schaefer, criadora do canal Politicando, e para saber notícias diárias sobre a política brasileira, você pode me seguir nas redes sociais, @Thay Schaefer em todas as redes. Essa semana o Lula teve muito trabalho. Já começou com a Janja dando algumas declarações polêmicas lá na China, na verdade. E ele precisou esclarecer para a mídia brasileira no final da semana passada e, claro, iniciou o assunto da semana. E claro que sobrou para os seus ministros que estavam acompanhando. E aparentemente todos eles concordam com Lula. É preciso encaminhar um representante chinês para auxiliar o Brasil na regulamentação das redes sociais. E agora nós vamos ter que dar um pulo na semana antes de voltar para os outros assuntos que sucederam à política brasileira. Por quê? Hoje, sábado, dia 24, Lula deu uma declaração sobre a questão das redes sociais e as regulamentações. Ele afirmou que é difícil e ele está cansado de lidar com todas as ofensas e críticas ao seu governo nas redes sociais. Olha só, o presidente do Brasil, que deve lidar com críticas ao seu governo, porque isso faz parte do sistema democrático, falando em um evento oficial do governo que ele está cansado de receber críticas e por isso é preciso regular as redes sociais. Olha, gente, não é muito fácil a gente trabalhar com a política no Brasil, mas essa semana em específico tá assim, não só divertido, mas também preocupante, porque nós estamos falando de regulamentação, mas não uma regulamentação para deixar as coisas dentro da legalidade. Porque sim, já existe uma legalidade dentro do Brasil, e se vocês querem saber mais sobre isso, recomendo o jurista André Marsiglia, que faz um trabalho muito legal sobre a questão de censura e redes sociais. Mas o objetivo do Lula é literalmente silenciar os seus opositores, silenciar as pessoas que criticam o seu governo, independentemente se essas pessoas são ou não da classe política. Porque a gente está falando do Lula reclamando de cidadãos que estão reclamando das políticas do seu governo. Então é algo muito mais profundo do que nós estávamos vendo nos últimos anos. Anteriormente, Lula e todo mundo que está lá na cúpula do poder apenas reclamava dos políticos. Agora o negócio está diferente, porque agora Lula está reclamando também do brasileiro, do cidadão comum que reclama do seu governo, que reclama das suas políticas. Mas vamos a outro assunto da semana, e dessa vez, por enquanto, não envolve Janja. Envolve, na verdade, as medidas para controle de gastos do governo Lula. Aparentemente, o Galípolo está pulando fora da barca. Parece que é isso mesmo que está acontecendo, pessoal. Eu não sei se vocês perceberam, mas na última semana todo mundo viu que o Lula anunciou ali um pacote de contenção de gastos de alguns bilhões de reais e junto com esse pacote ele tinha anunciado o aumento do IOF, do Imposto sobre Transações Financeiras. Só que, olha só que interessante, antes de anunciar, de fazer o anúncio oficial, um dos ministros do Lula fez o comunicado oficial ao mercado. Aí a gente já tem o primeiro problema. Existe um grande racha dentro da comunicação interna do governo Lula. Tem um grande problema ali, porque não pode, ou pelo menos não deveria acontecer, dentro de um governo bem alinhado estrategicamente, que um outro ministro faça uma comunicação antes da comunicação oficial para um grupo específico, como aconteceu essa semana, do ministro do Lula fazer a comunicação oficial ao mercado financeiro sobre o aumento do IOF antes de acontecer a comunicação oficial. E o buraco é muito mais embaixo, porque a decisão de aumentar o IOF foi feita sem antes dialogar com um dos principais interessados, o Banco Central. Ou seja, a equipe econômica do Lula, Haddad e Simone Tebet, não dialogaram com o Galípolo, que é um indicado do Lula, vale a gente lembrar disso. Ele foi colocado lá no Banco Central como presidente do Banco Central, porque era uma figura
de grande confiança do Lula, então o Galípolo tá lá por conta disso. Os ministros do Lula não tiveram essa comunicação, não conversaram com o Galípolo. E, obviamente, o Galípolo ia ser contrário a essa política, porque a política de aumentar o IOF é literalmente colocar a corda no pescoço da economia brasileira. Nós vimos isso no governo Dilma. A Dilma fez isso. E à época, o Banco Central não era independente, ele não tinha autonomia das suas decisões. O que aconteceu? Acredito aqui que todos que estavam, viviam naquela época e não eram crianças, não brincavam, não comiam terra, lembram da sensação que era viver no governo Dilma. Era uma incerteza. Todo mundo sabia que ia ter desemprego, que a comida ficava cada vez mais cara, que a gasolina só aumentava, que o custo de vida no Brasil ficava sempre incerto, estava sempre aumentando. Então, isso aconteceu lá no governo Dilma. E o aumento do IOF agora, durante o governo Lula, também ia ter essa consequência. E, obviamente, que o Galípolo ia ser contrário a essa decisão. E o que os ministros fizeram? Obviamente, eles devem ter pensado, se o Galípolo vai ser contra, não vamos falar com o Galípolo. Olha só, é muito mais fácil a gente tomar essa decisão sem conversar com o Galípolo. E a bomba, obviamente, estourou. Após ser feito o comunicado oficial, o Galípolo reagiu com surpresa. Ele tinha uma viagem agendada, ele cancelou a viagem que ele tinha agendada, porque, claro, ele sabia que ia dar um grande problema esse aumento do IOF, e ele comunicou para a mídia pela primeira vez desde que ele assumiu o cargo de presidente do Banco Central. Ele comunicou à mídia que ele não sabia da decisão do governo Lula e que ele era, sim, contrário à decisão dos ministros do governo Lula de aumentar o IOF, porque ele sabe muito bem que isso causaria uma crise gigante no Brasil, porque isso aumenta o crédito, aumentando o custo do crédito, automaticamente reduz a possibilidade para as pequenas e médias empresas, para os empreendedores. Então é um rombo muito grande que dá na economia do Brasil. Então é claro que o Galípolo ia ser contrário a essa decisão. Então, assim, parece, a gente não pode ainda ter certeza disso, porque eu até gravei um vídeo no TikTok sobre isso, e se vocês quiserem ver, sigam lá, eu vou deixar de novo aqui o arroba para vocês. Mas, aparentemente, o Galípolo ele tá tomando decisões técnicas. Mas nós não podemos ainda ter certeza se Galípolo realmente vai ter essa postura técnica durante todo o mandato dele lá no Banco Central, porque ano que vem é o ano decisivo. Ano que vem é o ano que Galípolo vai ou não vai estar ao lado do Lula. Galípolo vai decidir tudo na canetada ou não vai. Porque ele pode muito bem ajudar Lula politicamente, decidindo e reduzindo tudo na caneta. E isso vai ajudar muito nas eleições de 2026 para o Lula. E vai prejudicar muito o brasileiro em 2027, quando a conta chegar. Então, aparentemente, Galípolo está pulando fora do barco da política do Lula. Mas nós não podemos ter certeza. Para ter certeza, só em 2026. Mas é um nome que a gente tem que começar a ficar de olho, porque aparentemente está fazendo um trabalho técnico, só que a gente não sabe e não vai ter certeza, pelo menos por enquanto. E voltando para as bombas do Planalto, envolvendo ela, a camisa 10, como diz o nosso deputado federal Nicolas Ferreira, a excelentíssima Janja. Ontem a Janja deu uma entrevista e ela tinha um grande momento para utilizar ali, para defender a pauta que ela diz tanto que gosta de defender, que é as mulheres, as crianças, falar sobre a questão da violência infantil, a violência contra as mulheres, mostrar os dados, mostrar onde tem maior problema, o que pode ser feito, como os outros países estão trabalhando para evitar ou para reduzir esse tipo de problema. Mas ela utilizou todo aquele tempo de entrevista para atacar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que inclusive respondeu com maestria em uma publicação nas redes sociais. Inclusive, quem ainda não viu, dá uma olhada aqui, porque eu achei muito, muito, muito legal. Mas, voltando à entrevista da Janja, eu achei muito interessante que ela perdeu a oportunidade de defender as pautas dela, e nessa oportunidade, fora atacar a Michele Bolsonaro e atacar a oposição do governo, ela defendeu que o modelo chinês de regulamentação é o modelo ideal para o Brasil. E isso é complexo, gente, porque olha só, existe um burburinho e já tá em algumas redes sociais, principalmente lá no X, foi publicado hoje pelo Space Liberdade, que o governo Lula está com um projeto, tem uma matéria inclusive na Gazeta do Povo, eu vou deixar aqui o link para vocês, que o governo está com um projeto de criar o estilo Ministério da Verdade, que tem como objetivo colocar
agentes do governo, né, pessoas de confiança do governo, para ficar verificando as redes sociais, para analisar os conteúdos compartilhados pelas pessoas e ali verificar o que é verdade, o que é mentira, o que pode, o que não pode. E isso tudo é muito perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos uma instituição do Estado, do governo, definindo o que é verdade, o que é mentira, é o Estado que está controlando o que nós podemos ou não podemos falar. E isso é um problema de todos os lados. Digamos que ano que vem Lula perca as eleições e outro presidente entre no lugar. E esse presidente seja um presidente de direita. E ele faça a mesma coisa com as pessoas de esquerda. É tão preocupante quanto, porque nós estamos falando de censura e a censura ela é ruim de todos os lados. E como eu disse já várias vezes nas redes sociais, a censura ela pode começar da direita, ela pode começar da esquerda, mas ela sempre vai chegar em todo mundo, porque a censura ela não tem lado. A censura é calar todo mundo que fala mal de quem está no poder. A censura é silenciar os opositores. Então, quando a gente está falando de ter uma instituição do governo, detalhe, bancada com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, para controlar o que nós estamos falando, que é uma ideia que já é longa do governo, não é de agora. O governo Lula tá falando isso desde 2022, então faz tempo, né? Mas agora eles foram para a China, voltaram com essa ideia mais madura, estão ali trabalhando junto com seus ministros para ter essa ideia estruturada. E não sabemos nem se vai passar pelo Congresso, né? Porque a gente nunca sabe como funciona e censura é censura, você sabe muito bem. Mas ter isso colocado em prática é literalmente institucionalizar a censura no Brasil. Então, a Janja, ela tá literalmente fazendo esse papel de manipulação das informações e de levar para a população que a censura é algo legal, que a censura é algo bacana e que nós, do Brasil, precisamos defender a censura, porque defender a censura significa defender a segurança das pessoas. Esse é o papel que a primeira-dama tá fazendo hoje. Ela não tá fazendo um papel ali de palhaço, de qualquer outra coisa que vocês acham que ela está fazendo. Não, o papel dela é literalmente esse. Mostrar para as pessoas que a censura é algo legal, que a censura é algo bonito, que na China funciona. E se nós olharmos no Brasil hoje, tem bilhões de pessoas defendendo, bilhões não, né? Mas tem muitas pessoas que defendem o regime comunista chinês. Tem muitas pessoas que defendem a regulamentação. E a Janja traz essa mensagem, comunica essa mensagem. E ela defende essa mensagem. E quem apoia a Janja tá copiando o mesmo argumento, a mesma narrativa. Então toda essa entrevista, toda essa defesa da Janja é exatamente isso. É uma forma de manipular o imaginário popular para que as pessoas também defendam essa pauta e acreditem nessa pauta. Porque aí fica muito fácil para o governo conseguir implementar isso sem ter toda aquela dificuldade de apoio popular, como teve, por exemplo, o PL da censura ou o PL da fake news, como vocês acharem melhor o nome. Que até agora, que essa pauta foi enterrada, esse projeto de lei foi enterrado, porque a grande parte da população achou um absurdo. E agora eles estão fazendo esse trabalho diferente, mudando o imaginário popular. Quando o imaginário popular tiver, pelo menos boa parte do imaginário popular tiver, crente que a censura é algo legal, que é algo que vai proteger as pessoas, aí eles vão lá e lançam seu Ministério da Verdade, como já está sendo construído, e a partir disso é muito mais fácil manipular e controlar as informações. E esse é um dos motivos pelos quais eu decidi criar esse canal do YouTube e trazer para cá conteúdos um pouco mais densos sobre a política brasileira. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo mais longo e digo para vocês, semana que vem tem mais e vamos ver o que a política brasileira trará para nós de conteúdo pra gente comentar e trazer uma análise mais profunda e não aquilo que a gente está acostumado a ver na mídia tradicional ou a ver por aí nas capas dos jornais. Eu espero vocês semana que vem e se você quer ficar informado todos os dias sobre a política brasileira, não esqueça, me siga nas redes sociais, porque tem todos os dias, diversos vídeos por dia, conteúdo para você sobre a política brasileira. E se você ficou aqui, tem uma dica especial. O Terror Vermelho, o novo lançamento da LVM Editora, que conta sobre a história da Guerra Civil Russa, tudo sobre a Revolução Soviética e tudo mais que vocês precisam saber. O livro está na promoção na Amazon e vocês podem garantir o de vocês. E assim, quem ainda é socialista pode deixar de ser socialista.